Boa tarde a todos. Aqui quem fala é a Emanuela Wolff, eu sou chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul. Nós estamos aqui para passar informações sobre a questão do Covid-19 aqui na nossa cidade. Na manhã de hoje, nós fomos surpreendidos pela notícia, através de uma coletiva de imprensa do governador, do caso aqui de Jaraguá do Sul. Eu gostaria de esclarecer à comunidade como funcionam as testagens para que entenda que a Prefeitura não sabia deste caso, para que fique muito claro para todos que a Prefeitura não sabia deste caso. O paciente é testado aqui em Jaraguá do Sul e esse exame vai para Florianópolis, para o LACEN, que é o Laboratório Central do Estado de Santa Catarina, que faz a tipagem negativa ou positiva dos casos. Com certeza, o governador tinha esse dado antecipado e não estava no nosso sistema. Então nós tivemos que nos organizar para que pudéssemos, ao receber, fomos atrás para buscar, porque não estava no sistema o nome do paciente, qual era a família, e nós temos mais de 18 pessoas que já foram testadas, então poderia ser qualquer um desses casos, dos 18 casos, que estão ainda em avaliação. A FAB daqui a pouco vai passar mais informações para vocês. Assim que recebemos, fizemos toda uma força-tarefa com a nossa equipe técnica para fazer o acolhimento à família, pois a gente precisa ir até a família do paciente para conversar e para dar todas as orientações de saúde. Fábio, você pode falar mais para a gente e para esclarecer para a comunidade esse caso específico? Boa tarde, eu me chamo Fabiane, eu sou gerente da Vigilância Epidemiológica e é exatamente isso que a Manu falou. Não há nenhum interesse em esconder nenhum caso ou atrasar as informações de forma alguma. A gente segue um protocolo que vem do Ministério da Saúde e depois do Estado de Santa Catarina. Então, esse é um paciente masculino de 57 anos, é um caso sim confirmado para Covid-19, um paciente sem comorbidades que está hoje internado na UTI do Hospital São José. Ele procurou uma unidade de saúde no dia 17, último. Imediatamente o médico da unidade entrou em contato conosco, até eu mesma que atendi o telefone e o orientei para encaminhar o paciente para o nosso laboratório municipal para fazer a coleta. Como ele estava bem, só tinha o critério de ter histórico de viagem para um outro país, para o Paraguai no caso, ele foi realizada a coleta, nós encaminhamos para o laboratório central e ele se manteve em casa em observação. Durante todo esse período, todos os pacientes que são suspeitos, a gente faz esse contato, pedindo para que qualquer alteração eles informem para nós. Essa pessoa se sentiu mal, procurou o hospital e foi encaminhado para UTI. Se encontra em atendimento lá, a situação é grave, mas a gente está esperando que a gente tenha um restabelecimento da saúde dele, toda a equipe está mobilizada para isso no hospital. Fábio, eu também queria que você falasse para a comunidade quais são os números oficiais até agora, próximo às 13 horas. Lembrando que nós vivemos um momento, comunidade, que nunca passamos antes. Então as informações, sim, chegam de tempo em tempo, muito rapidamente para todos nós. Nós também tivemos que organizar essa live para esclarecer a comunidade muito rapidamente. Tanto que hoje quero pedir desculpas que nós não temos o intérprete aqui, mas a gente vai estar mantendo aí o tempo todo, quem sabe agora uma estrutura um pouco maior e mais organizada para poder fazer essas informações com o intérprete. Peço desculpas por isso aos surdos, mas a gente vai estar passando um release, então eles vão poder ler essas informações também. Então agora eu peço que a FAB dê as notícias que nós temos até agora, de número de casos, casos suspeitos que nós temos aqui para a nossa comunidade. Então, até o momento, final da manhã de hoje, nós temos 18 casos suspeitos, agora 9 já com resultado, 8 negativos e 1 positivo para Covid-19 e 8 pessoas ainda aguardando, 9 pessoas ainda aguardando o resultado de exames. Esse resultado ele vem por um sistema de laboratório, então, que é central do Estado de Santa Catarina, e nós permanecemos aguardando os resultados. A gente tem monitorado de hora em hora e assim que nós temos os resultados, imediatamente a gente comunica primeiro para a família, sempre, seja de qualquer agravo, isso já antes da Covid-19, e na sequência a gente faz todos os encaminhamentos necessários. Nesse caso, é importante falar, eu imagino que a comunidade esteja querendo saber quais são os procedimentos agora, A recomendação é que as pessoas que tiveram contato
com essa pessoa se mantenham em isolamento e fiquem atentos a sintomas. Se tiverem sintomas é a mesma coisa, a gente vem falando disso durante toda a semana, se tiver um sintoma gripal, fica em observação. Se tiver um sintoma gripal com febre, pode procurar uma unidade de saúde. As nossas unidades de saúde estão organizadas para esse acolhimento. Hoje nós temos o PAMA com horário também estendido na Jorge Chernevics. Se tiver um desconforto respiratório junto com a febre, junto com o sintoma gripal, vai procurar os hospitais. Ok? Então, de novo, a gente precisa dizer para a população que a gente sabia que isso ia acontecer. Nós estamos falando sobre isso nas rádios, aí na imprensa toda, durante toda a semana, assim como o estado de Santa Catarina está tendo casos, Jaraguá do Sul não seria diferente, por mais que a gente sempre torce para que isso não aconteça, e os nossos cuidados são para isso. Então tivemos o primeiro caso, é possível que não seja o único, mas nós podemos passar por isso com serenidade e com calma. Então o que a gente precisa orientar? Que as pessoas realmente isolamento, que as pessoas se mantenham tranquilas nas suas casas, que procurem coisas saudáveis, né, de relações familiares, que as mantenham bem juntas em casa para se ocupar, coisas que muitas vezes nós não temos tempo de fazer nos dias comuns aí que nós já vivemos normalmente. E que continuem com os cuidados, né? Lavar muito bem as mãos, não há motivo. Hoje eu conversava com o Dr. Willy, hoje ele vai estar numa live hoje à tarde, junto com outros médicos, dando uma série de informações. Então ele fala que mesmo com a higiene não para a gente ter um cuidado obsessivo, exagerado. Nós vamos higienizar as mãos. Se sairmos de casa para ir ao supermercado, para ir em algum lugar que a gente precise realmente comprar um medicamento, vai voltar, vai tirar aquele sapato, vai limpar, como a gente já deve fazer, vai higienizar as mãos, quando for possível vai tomar um banho, mas isso não é uma obrigação, porque nós vivemos num país multifacetado e a gente tem que saber que nem todo mundo tem sabão e sabonete disponível o tempo inteiro. Algumas pessoas no nosso país não tem nem água, então todo mundo, dentro daquilo que é possível, precisa tomar um cuidado. É isso que a gente espera e com isso a gente vai com certeza vencer esse momento tão delicado. Isso. Chegaram duas perguntas aqui que passaram para mim. Quem teve contato com a pessoa, sim, será notificado, como a Fábio tinha falado antes, né? Por isso, a importância do contato com a família. É neste contato que faz todas essas orientações, né? De quem teve contato com a pessoa. Vale dizer, não é porque a pessoa teve contato com ela que ela vai estar com o vírus. Ela precisa ficar em isolamento para evitar, né? Porque, Fábio, até uma pergunta que eu quero fazer para esclarecer aqui para o pessoal. Muitas vezes a pessoa pode ter o vírus e não vai ter nenhum tipo de sintoma. Por isso a questão do isolamento, correto? Isso, exatamente. Ou vai ter sintomas tão leves. A gente tem algumas pessoas até no Ministério da Saúde, né, na própria comitiva do presidente, né, que estão afastadas, mas que não tiveram sintoma nenhum. Então, a gente precisa ter bem claro, né, essa pessoa infelizmente está hospitalizada, mas nem todo mundo que for infectado vai para um hospital e vai ficar numa condição grave. Muitas pessoas vão passar muito tranquilamente e nós precisamos, né, infelizmente, passar por esse pico para depois ter um período de estabilização, talvez daqui 30, 60 dias. Mas a gente tem que manter a calma e saber que é possível, não é motivo para pânico. Nós temos que ter isso claro, manter as nossas vidas dentro da maior normalidade possível. Porque isso também faz com que a gente aumente o nosso sistema imunológico, vale dizer, né? Nós temos lido muito sobre isso, temos conversado muito sobre isso com a nossa equipe de saúde. Se nós mantivermos a nossa maturidade emocional para lidar com esse período que nós passamos, nós também estamos mantendo a nossa imunidade, né? Aquela imunidade que faz que a gente fique doente mais fácil ou menos doente, mais alta. Então, também manter a tranquilidade, não querer passar já rápido a informação. É verdade, agora eu tenho que ir para o hospital, né? Manter a tranquilidade. Nós estaremos o tempo todo repassando as informações corretas e seguras para a comunidade de Jaraguá do Sul, né? Por isso é importante que vocês continuem ligados dos nossos órgãos de imprensa para que a gente possa estar com as informações. Tem também muita gente perguntando quanto a fechar a entrada e saída da cidade. Não, nós não fecharemos entrada e saída do nosso município. Essa é uma decisão federal ou estadual que neste momento não nos cabe. Os municípios que assim o fizeram, né, são municípios litorâneos, do qual as pessoas estavam saindo daqui para ir para a praia como se fossem férias, e não é a verdade, né? Na verdade, nós estamos num momento de isolamento
e não no momento de irmos passear porque estamos em casa, né? Vamos falar sobre isso com as pessoas de uma forma muito tranquila, para dizer que fiquem sim em casa e que não passeiem, não levem seus filhos. Eu acabei de vir aqui para a Prefeitura Municipal, né? Tinham pais ali na frente do parque de eventos querendo entrar para ver a Oster Park, que está fechada. Não é momento de sair passear com seus filhos. Hoje eles estarão muito mais seguros nas suas casas, fazendo outros tipos de brincadeira, né? Então, tem mais coisas chegando aqui. Muita gente pergunta por que não se fala o nome do paciente. Fábio, você pode explicar pra gente? A gente precisa ter um cuidado muito grande, né? Existe uma responsabilidade ética nessa questão de preservar o paciente e a sua família. Então, se quem vai nos passar quem são os cuidados, quem são as pessoas de contato, quem são as pessoas que vão precisar desse cuidado, é a própria família. E a gente faz isso com todo cuidado, preservando o sigilo, para que essas pessoas também possam lidar com esse momento difícil, que é ter um familiar hospitalizado e também ter as orientações que são necessárias para eles. Ótimo. Então vamos falar novamente, porque muita gente entrou agora na live, né, sobre o caso. Então sim, nós recebemos, né, só depois da coletiva do governador, a informação de que temos um paciente dos testados aqui em Jaraguá do Sul, porque esse teste vai a Florianópolis, né, lá no Laboratório Central de Florianópolis. Então nós temos sim um caso em Jaraguá do Sul e a Fábio vai falar novamente sobre esse caso específico e sobre os números aqui do município de Jaraguá do Sul. Ok, então nós temos 18 casos suspeitos até o momento. Desses 18, né, nós temos 9 já com resultado, então 8 descartados e 1 confirmado, e 9 que aguardam resultado ainda. Destes casos, caso positivo, é uma pessoa do sexo masculino, com 57 anos, que não tem outras comorbidades, não tinha outras doenças, teve histórico de viagem para o Paraguai, procurou uma unidade de saúde no dia 17 último, foi orientado pelo médico que o atendeu imediatamente a procurar o nosso laboratório para fazer coleta, realizou a coleta e ficou em observação na sua casa. Então, no dia de ontem, procurou o Hospital São José, não estava se sentindo bem, com dificuldades respiratórias, e nesse momento está sendo cuidado na UTI aqui do Hospital São José. Isso, e recebendo todo o atendimento, né? Nós estamos montando e montamos já todo um esquema de atendimento, porque não é motivo para pânico para todos irem para o hospital. As nossas unidades básicas de saúde têm tido um papel importantíssimo na manutenção da tranquilidade da nossa comunidade. E é assim que nós vamos levar nos próximos dias. Para isso, a Prefeitura reforçou o seu atendimento na saúde. Nós fizemos e definimos um esquema de plantão que envolverá 6 unidades, o Centro Vida e o PAMA do Xenielix. O objetivo é deixar os hospitais livres, como eu disse, para fazerem os atendimentos mais graves, sim, quando a pessoa já está com todos os sintomas, né, quando já está com um quadro um pouco mais agravado. A partir então desta sexta-feira, as unidades dos bairros da Ilha da Figueira, da Barra do Rio Cerro, Nereu Ramos, João Pessoa, São Luís, que é o posto do Caique, como todos conhecem, e Amizade, passam a funcionar de segunda a sexta, das 7 às 22 horas, para atendimento clínico, e das 7h30 às 16 para atendimento odontológico. A UBS da Ilha da Figueira e o PAMA do Xenielix também abrirão neste sábado e domingo, dias 21 e 22 de março, das 7 às 22 horas, para atendimento clínico a pacientes com sintomas e sinais de gripe. É importante dizer que não são para consultas de outra vertente, né, de outra necessidade. É apenas, né, busquem esse atendimento, pacientes que estejam com sintomas, até para que a gente possa, como eu disse antes, fazer o devido isolamento. O Centro Vida estará aberto de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18 horas, atuando como unidade de apoio para atendimento médico em avaliação clínica, renovação de receitas para psicotrópicos, para aqueles medicamentos que são faixa preta, né? Os atendimentos deverão ser contrarreferenciados pelas unidades básicas de saúde via contato telefônico. Não devem ser encaminhados casos suspeitos de Covid-19 para a policlínica se houver médico na unidade básica de saúde. A preferência do atendimento será na unidade básica de saúde,
para que não haja maior deslocamento desse paciente, né? Nós também estamos contratando emergencialmente mais médicos e devemos chamar mais enfermeiros e técnicos do último processo seletivo. Tudo dentro das necessidades que forem havendo. Vale dizer que os nossos postos estão tranquilamente atendendo, nós não temos muvuca, né? Não é motivo para pânico. Assim, volto a falar também da questão dos supermercados, que as pessoas vão com tranquilidade, não há necessidade de estocagem de alimentos, né? Que façam isso, que quanto menos pessoas estiverem nesse local, nós estaremos preservando a saúde. Então, só vá mesmo se você necessitar. Também estamos falando muito à comunidade, a questão, tem muitos idosos indo ao mercado, circulando por aí, eles são sim mais suscetíveis, né, por terem mais idade. Nós temos esses dados, visto tudo o que está rodando aí no mundo, do qual as mortes realmente são de pessoas, né, os falecimentos vêm ser de pessoas que têm mais idade. Então a probabilidade sim de eles ficarem doentes é maior, por isso o nosso maior cuidado com os idosos, né. Acho que o Giovanni tem mais aqui. A questão das empresas, estão nos perguntando, não é uma decisão nossa, nós já fizemos toda a parte do município na questão das empresas. Quem avalia isso, né, é através do decreto do governador. Há uma tendência de que muitas delas que ontem estavam trabalhando estão diminuindo cada vez mais o seu ritmo, né, pela questão do deslocamento, pela questão do agrupamento de pessoas. Mas sim, as empresas estão se organizando. Nós temos contato direto todos os dias com a Associação Comercial, com o CDL, com as forças policiais, com a OAB de Jaraguá do Sul e com aqui a administração municipal, né, toda a nossa equipe técnica de todas as áreas, para que a gente mantenha sempre uma mesma fala. Existe um site que chama centraldeprevenção.com.br, que também nos ajuda a disseminar as informações e as informações aqui da Prefeitura Municipal. Há uma tendência, né, Fábio, de que as pessoas fiquem cada vez... A Fábio também é psicóloga, né, o Dalton, que é nosso diretor aqui da Vigilância Epidemiológica, também é psicólogo, e nós temos visto muito mais um caos social das pessoas do que, na verdade, o problema em si. Apesar de nós estarmos falando muito sobre isso, as pessoas precisam sim confirmar a veracidade das informações, precisam sim estar vendo se o que estão repassando realmente é real. Eu vou dar um caso aqui. Ontem foi repassado um fake news de que pessoas estavam entrando dentro das casas. Hoje, algumas das pessoas que estavam fazendo, que são da saúde, que estavam fazendo verificação da dengue, estão muitas vezes até sendo maltratadas na rua, né? Então, pessoal, vamos ter um pouco de paciência e de calma ao lidar com certos assuntos e ao repassar certas coisas. E eu queria que a Fábio falasse um pouquinho também, né, sobre os nossos servidores. Nós temos em todos os momentos agradecido a sua participação imprescindível. Eu vi até que está sendo feito campanhas, como eu disse ontem, para que às 8h30 da noite todos nós vamos até as nossas sacadas e batamos palma para os nossos profissionais de saúde. São eles que precisarão de nossa maior força, né, que nós incentivemos esses profissionais, também os policiais e aqueles que trabalham em alguns locais que precisam ficar abertos, como mercados, farmácia, que a gente seja um propagador de boa esperança e de fé para essas pessoas que estão à frente aí dos nossos serviços e para nós mesmos também, né, Fábio, que estamos aqui. Então sim, é momento de pedir oração, de pedir paciência, de pedir calma, de pedir uma transmissão de coisa boa para a comunidade. Você que está na sua casa, né, se puder fazer esse gesto bonito hoje às 8h30, faça. Fabiane, você o que pediria agora para a nossa comunidade nesse momento tão difícil, porque nós nunca passamos por isso, né? E a gente precisa todo dia, como eu disse, estamos aprendendo a cada minuto como lidar com isso. Então, eu gostaria de reforçar um pouquinho essa questão em relação aos agentes de endemias, né? Jaraguá é um município infestado, como a maioria dos municípios aqui da região. Nós temos a cumprir, e com orientação estadual, alguns protocolos em relação ao cuidado e à fiscalização, né? Ao cuidado, à verificação nas casas. Os agentes me falaram de realmente serem destratados, de algumas pessoas dizerem que é um absurdo a prefeitura estar fazendo isso. Eu fiz contato com Florianópolis, conversei com outras pessoas de referência, inclusive em relação ao Covid. E o que nós podemos dizer para a comunidade?
O trabalho da dengue, assim como a vacina da influenza, assim como o cuidado com a meningite, que normalmente acontece no inverno, precisa continuar. Então, qual é o cuidado quando um agente de endemias chegar à sua casa? É manter uma distância de 1 metro. Ele não vai adentrar a casa, né, em relação a ralos, a essas coisas que eles normalmente verificam. Eles vão verificar o que? A área externa da casa. Mantendo uma distância de 1 metro, não há problema. Se nós tivermos uma orientação para que isso seja suspenso, mas esse trabalho continua em todo o estado, em todo o país. Então, quero que vocês entendam que não é uma falta de cuidado nossa. Pelo contrário, né, Fábio? Muito Nós pelo estamos contrário. cuidando muito da nossa comunidade, porque é nesse momento de parada também, né, Fábio, que as pessoas começam a enxergar alguns serviços que o município faz, que muitas vezes passam desapercebidos antes, né? Quando a gente está no nosso dia a dia normal, na correria de levar as crianças para a escola e assim por diante, a gente não para ver quanto serviço a prefeitura presta. Então, nesse momento a gente vai conseguir enxergar isso, né, com mais tranquilidade. Ao longo do dia de hoje também nós estaremos disponibilizando um telefone para que as pessoas liguem e tirem suas dúvidas nas questões de saúde, né? A gente deve estar aí até hoje às 18 horas para fazer essa informação para vocês. Aqui pediram para repetir as unidades de saúde que estarão abertas, né? Eu vou deixar, depois que acabar essa live, nós vamos passar um release. Então, o nome delas vai ficar melhor do que ficar repetindo aqui, porque muitas vezes a pessoa está entrando na live agora, vai pegar pela metade e não vai entender o que nós falamos ali desde o início. Então, nós vamos soltar isso em release agora, daqui a alguns minutinhos, para que vocês possam fazer a leitura logo mais e consigam ver, né? E consigam ter essa informação com mais coerência, né? Do que a gente ficar repetindo, senão vai ficar meio espaçado. Então, gente, muito obrigada. Essas são as informações que nós temos no dia de hoje. Estamos num momento, sim, muito tranquilos aqui, passando para vocês todas essas informações, porque estamos trabalhando com afinco e com dedicação e com certeza absoluta à frente até de muitas cidades do nosso Brasil que não contam com com esse tamanho dessa equipe de saúde que a gente tem aqui em Jaraguá do Sul, com tantos postos, né, com hospitais muito bem preparados. Então a gente entende que a gente está sim fazendo o nosso melhor a cada minuto. Uma boa tarde a todos vocês, contem conosco e estamos aqui para eventuais dúvidas. Obrigada. Obrigada, Fábio.